Na última sexta-feira, um tornado com ventos de até 250 quilômetros por hora devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. 6 pessoas morreram e 750 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Estado, o tornado foi classificado como F3, o que indica ventos extremamente fortes. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com Armin Braun, que é diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional. Olá, Armin, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe. Olha, pegou de surpresa aí, toda essa tragédia pegou o Brasil de surpresa neste final de semana. Tivemos aí vítimas no sul do país, temos o número das vítimas, produção, para a gente poder colocar aqui. 6 mortos e 750 feridos nessa tragédia climática que aconteceu neste final de semana no país. Eu queria entender agora em que pé que está essa situação, o que a gente pode esperar e o que causou, né? O que causou, se estávamos esperando essa tragédia e o que esperar daqui para frente também nos próximos dias. A gente tinha e ainda tem, né, a atuação de um ciclone. Um ciclone geralmente ele está associado, um ciclone está associado a frentes frias. E a gente já tinha essa previsão desse ciclone, que é um evento de larga escala, que acontece no oceano prioritariamente, e que favorece a chegada, a subida de uma frente fria vinda do sul do continente. Então esse fenômeno acontece, é bastante recorrente acontecer nesse período do ano, e se encontra com massas mais úmidas que estão ao norte, em especial essa região onde aconteceu esse tornado específico. Então esse ciclone ele propicia a ocorrência de diversos fenômenos meteorológicos, como chuvas e algumas tempestades um pouco mais fortes. Às vezes acontece um granizo, às vezes acontece um vendaval, muitas vezes um outro fenômeno chamado microexplosão, que também causa bastante ventos, e o tornado, que é um desses fenômenos. Então, esse tornado aconteceu nessa região, dentro de uma área onde já se previa tempestades e chuvas, mas os tornados eles são fenômenos de muito difícil previsão e antecipação. Então, há registro também de que outros tornados aconteceram na região. Acontecem tornados nessa região, essa é uma região propícia a isso. A gente tem estudo da Unicamp, por exemplo, que desde a década de 90 até a era atual, a gente teve a ocorrência de 200 tornados na região, mas a maior parte deles sem causar maiores estragos, por estarem em partes, acontecerem em regiões que não são habitadas. E esse tornado em específico, ele aconteceu próximo a uma cidade, ele passou por uma cidade, é um fenômeno que foi bastante breve. As comunidades, as pessoas lá no local, a gente esteve lá no sábado com equipes do governo federal, disseram que o tornado demorou não mais de 2 minutos passando pela cidade. Então o tornado é um evento muito violento. Nesse caso, estima-se que ventos, o pessoal do CIMEPAR, de órgão de meteorologia do Paraná, diz que alguns ventos podem ter chegado inclusive a 300 km por hora, o que são ventos muito fortes e muito intensos e causam toda essa devastação que tá nas imagens, né? Então, a gente, de imediato, ao ter ciência da ocorrência, já entrou em contato com o município, com o estado, e deslocou equipes para lá, né? Então, uma equipe da Defesa Civil Nacional foi ao local no sábado, eu tive presente lá, junto com a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro da Saúde, posteriormente o ministro Aldez Góes, aqui da Integração e Desenvolvimento Regional também. E também foram equipes do Ministério da Saúde, equipes do Ministério do Desenvolvimento Social, havia já uma equipe das Forças Armadas atuando lá, tudo isso coordenado com as equipes locais, né, do Estado, com a Defesa Civil do Estado, o Corpo de Bombeiros, também as agências estaduais e municipais. Mas o cenário realmente no município é um cenário de destruição muito grande parte da infraestrutura do próprio município foi afetada. A capacidade de gestão do próprio município para um caso desse, ela foi, logo no primeiro momento, ela foi sobreposta. Então a gente também tem uma outra ação de apoio na coordenação dessas ações, né? Então tem muitos órgãos trabalhando lá no local, além de ajuda de voluntários, de empresas, de pessoas, e
que se reúnem ao esforço do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Itaipu também está com um grande esforço no local, além de empresas, municípios vizinhos que estão apoiando lá. Armin, a gente vem falando nos últimos tempos, claro, por conta da COP30 e por conta até mesmo de construções, como, por exemplo, o túnel que vai ter ali em Santos Guarujá, você vai entender onde eu quero chegar, que precisa existir estudos geológicos, estudos antropológicos, estudos de clima. Tem um estudo específico das cidades que chama estudo... Eu não vou me lembrar o nome, mas é um estudo que prevê a parte climática daquela cidade por um período à frente, né, um período futuro à frente específico. A cidade é uma cidade pequena, se fosse uma cidade maior, talvez tivesse um estrago ainda maior, mas mostra a necessidade de ter esse projeto de clima aí para cidades, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não costuma fazer. Houve esse tipo de conversa? Você chegou a falar sobre isso ou ouviu de alguma autoridade a necessidade desse tipo de projeto? Bom, a gente tem a necessidade sim de se preparar para esses desastres. A gente sabe que eles já são cada vez mais frequentes. A gente sabe que a mudança climática ela é uma realidade e ela potencializa. A gente que trabalha com desastres, eu particularmente trabalho há 23 anos com desastres na Defesa Civil, e a gente vê com cada vez mais recorrência esse tipo de evento, né? E são eventos que vão trazer, por um lado, mais chuva para algumas regiões e, por outro lado, o extremo da estiagem, né? E acontecendo de maneira concentrada. Então, para cada tipo de desastre, para cada tipo de ocorrência, a gente precisa sim de um planejamento, né? No caso das inundações, a gente precisa planejar a questão das ocupações que estão próximas ao rio, programas de escorregamento de terra, de deslizamentos, né, de ocorrência de Bom, perdemos o Armin, vamos tentar contato de novo, mais uma vez. Mas, Felipe, eu estava falando, tá, a gente vê aí as imagens da tragédia, até comentei com o pessoal da produção aqui, dos males o menor que seja numa cidade pequena de 13 mil habitantes. Se fosse uma cidade maior, a tragédia poderia ser, claro, ainda maior, mas mostra, mais uma vez, é um aviso, é um alerta de que as cidades precisam de planejamento. Esse famoso planejamento de clima, o projeto climático para cidades. São Paulo não tem. No Rio Grande do Sul, depois de uma tragédia daquelas, com chuva, não há um planejamento de clima para as cidades. Eu conversei há pouco tempo com um especialista sobre isso, que trata sobre isso, por conta mesmo do túnel Santos Guarujá, porque ele me disse o seguinte: olha, mesmo com toda essa divulgação desse projeto grandioso, específico e que vai ajudar de fato muito a população paulista, não há sequer um estudo de impacto climático sobre isso. Não há sequer um estudo de impacto de como essa obra ela pode acabar atrapalhando a vida da população que está ali do lado. Então tem que ter um estudo de impacto. Tem que ter um estudo de proteção climática de futuro para essas cidades. E não há, Felipe. Então, Rio Grande do Sul passou por isso há pouquíssimo tempo e ainda não tem um planejamento climático aí de proteção lá para... Eu já perguntei isso, inclusive, para o governador, que ficou um pouco sem graça com a minha pergunta aqui no próprio contexto. Não, é o ponto principal, Nília. Você tocou no ponto importantíssimo numa situação e no contexto que a gente vive, né? Que os eventos climáticos extremos cada vez mais normal, né? Você vê, por exemplo, teve a cheia do Rio Grande do Sul, tornado agora no Paraná, estiagem, né, no Centro-Oeste. Ou seja, você vê que o mundo está completamente diferente em relação ao clima do que foi no passado, né? E nós não temos, não só o Brasil, né? Vários países não têm nenhum tipo de projeto, de programa para lidar com a situação, né? Você vê, por exemplo, que antigamente se falava de mitigação, né? Como que a gente vai mitigar, né, os efeitos das mudanças climáticas, né? Que tipo de política nós temos que fazer para mitigar, né? Nós não fizemos nenhum tipo de política mitigadora para diminuir, né, os efeitos da mudança climática.
e agora nós estamos na fase de adaptação, né? Infelizmente, né, nós temos que nos adaptar a essa situação. Nós temos que investir, de fato, em monitoramento do clima, né? Temos que investir em, talvez, construção de abrigos para as pessoas de determinados municípios poderem se abrigar quando o tornado vai passar. Temos que pensar em construções muito maiores, muito mais rígidas do que pensávamos no passado. Ou seja, então, o planejamento climático por região, por estado e por cidade, que você colocou aqui, é muito mais do que necessário, né? E, infelizmente, nós estamos engateando nesse assunto. A COP30 agora está se falando de adaptação, né? Por quê? Porque a fase da mitigação, né, já passou, né? Claro, temos muita coisa para mitigar ainda, para evitar que o mundo se aqueça ainda mais. Mas nós temos agora na fase da adaptação, né? Aí eu queria saber também com a mim, né, como é que é a situação em relação ao monitoramento do Brasil, né? Se nesse caso específico do Paraná foi efetivo, conseguiu ver que iria passar um tornado, e qual tipo de política, né, foi feita para evitar essa catástrofe que seja ainda maior do que foi, de fato, né? Felipe, vocês falaram algumas questões muito pertinentes aí, né? Primeiro, repercutindo um pouco o que a Neila falou, sobre a necessidade de se ter um planejamento urbano para um cenário novo, né? E você falou, Felipe, que a gente vai ter cada vez mais extremos climáticos. Esses extremos climáticos, minha fala interrompeu um pouco aí, não sei onde vocês escutaram, mas eu trabalho há 23 anos com defesa civil e eu vejo muito claramente que as recorrências de eventos, elas estão cada vez maiores, e desses extremos climáticos. Então, você tem cada vez mais fenômenos que trazem chuvas, e esse tipo de tempestade que a gente viu aí, não só o tornado, mas o granizo, às vezes algum vendaval, e um concentrado de chuvas muito grande numa mesma região. E, por outro lado, a gente vê extremos, o extremo a isso, que é a questão da estiagem, né? Então, o próprio Rio Grande do Sul, por exemplo, no passado, foi em um ano vítima de uma estiagem extrema, ciclones, e no ano seguinte aquele grande desastre que a gente viu lá em 2024. Então, esses extremos, eles trazem a necessidade da gente desenvolver mais essa cultura de que o desastre vai acontecer. A gente sabe que eles estão presentes na nossa sociedade, e se isso não acontecia no passado, e diferente, por exemplo, de quem vive, um japonês, por exemplo, de alguém que vive numa área suscetível a terremoto, você tem muitas gerações que vivem com esse tipo de fenômeno, e naturalmente vai se desenvolver uma cultura de prevenção. A gente não, a nossa geração é que está passando a conviver com esses desastres cada vez mais recorrentes. Então, a gente precisa desenvolver primeiro a cultura de que a prevenção é importante, né? De que nós temos que saber construir longe do rio, saber construir nas regiões longe de encostas, e ter planejamento urbano. Planejamento urbano, ele precisa ir mais além, ele precisa levar em consideração esses extremos climáticos. E falando um pouco, respondendo a pergunta do Felipe, a gente tem um sistema de monitoramento no Brasil que envolve várias agências no governo federal, nos estados e nos municípios. Então, no caso específico do Paraná, a gente teve essa informação de que um ciclone iria trazer chuvas para a região sul, principalmente, já alguns dias antes da ocorrência. A partir da quarta-feira da semana passada, a gente já teve essa informação, e quando isso acontece, a gente reúne com essas agências federais, em especial o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. A gente reúne com essas organizações, a gente prepara o governo federal para poder atuar nessa emergência, mas também faz isso com estados e com os municípios, né? Então, a gente fez esse movimento de preparação. O estado do Paraná, por sua vez, também tem agências locais de meteorologia que conversam com as agências federais. Então, todo esse sistema está muito bem coordenado. Só que existem alguns eventos, como eu falei, como eu relatei, o caso do tornado, ele é um fenômeno de muito difícil previsão, né? Quando se consegue prever, se consegue fazer isso com alguns minutos de antecedência. Então, também a necessidade e há uma região no Brasil que ela tende a se tornar cada vez mais propensa a esse tipo de ocorrência, que é aquela região que vai do norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, e pega
um pouquinho do São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Então, essa região é uma região que é propensa a tornados e também há uma necessidade de começar a se pensar um código de construção que seja adequado para esse tipo de ocorrência. A gente sabe que é uma mudança muito grande que precisa ser feita. Essa situação é comum de acontecer nos Estados Unidos, onde é o local com mais frequência de tornados no mundo, que chama de corredor de ciclones, e lá as casas são construídas com alguns abrigos, algumas infraestruturas que suportam uma capacidade de vento muito grande, e algumas delas até no subsolo, né? E isso talvez seja importante a gente começar a discutir isso no Brasil. Só que antes disso a gente precisa trabalhar muito com essas ocorrências que acontecem ainda mais, que são as inundações e são os deslizamentos de terra. São essas duas ocorrências que a gente mais tem ocorrências no Brasil e que mais vitimam pessoas no Brasil. Então há uma necessidade de se reunir esforços de governos, de sociedade principalmente, né, para se discutir essa questão de como se ocupar cidades e de como se desenvolver projetos levando em consideração essas grandes emergências que nós vamos ter. E algumas delas até de difícil previsão, como foi o caso desse tornado e algumas outras situações que já aconteceram no Brasil. Então, como você falou, Felipe, às vezes a prevenção só não é mais suficiente, a gente tem que passar por uma fase de preparação, onde a gente vai levar em consideração que esses eventos vão acontecer e desenvolver planos de contingência, desenvolver sistemas de alerta, né? A gente, recentemente, tem investido muito nisso aqui no governo federal, junto com estados e municípios, que é alerta por várias formas, alerta por celular, por SMS, pelo WhatsApp, pela TV por assinatura, e até essa tecnologia nova, né, do Defesa Civil Alerta, que usa a tecnologia de cell broadcast, né? A gente lançou para todo o Brasil, né? Aqui em Brasília nós fizemos o lançamento dessa mensagem de demonstração. Então são possibilidades que a Defesa Civil tem de alertar a população e a população também, por outro lado, precisa estar atenta a essas informações, né? Evitar, por exemplo, se receber uma informação da Defesa Civil de que vai chover muito, que vai ter inundação, que vai ter alagamento, realmente evitar, mudar a sua rotina, seguir as orientações do alerta e até tomar decisões na própria ocorrência do evento. A gente vê que muitas pessoas, por exemplo, morrem em desastres porque vão atravessar de carro uma determinada área que está alagada, ou vão andar na rua a pé porque a água está só na canela e vai andar e daqui a pouco ela não sabe onde tem um bueiro sem tampa e pode cair. Ou um carro passa por um determinado local onde acha que tem uma ponte e a ponte não está mais lá, ele é arrastado, e a gente vê às vezes famílias que perdem suas vidas com essas ações. Então a população tem que fazer sua parte também de escutar o alerta da Defesa Civil e tomar as medidas de autoproteção. Isso é muito importante. As autoridades, elas têm a capacidade de chegar no desastre e salvar vidas, mas a autoproteção, ela acontece imediatamente quando o desastre está acontecendo ou quando ela recebe um alerta. Então, é muito importante que esse contexto de prevenção, de preparação, seja tocado pelos governos, mas também incorporado pela sociedade.